Olá, boa noite, irmãos e amigos. Nos elevemos nesse instante, elevemos o nosso pensamento ao alto. Elevemo-nos em pensamento e sintonizemos com as faixas sublimes de ternura, de gratidão, de afeto, de esperança, realizando esse suave intercâmbio entre Deus e nós, que possamos nos preparar nesse instante para a prece geral. E no dia de hoje, feliz Dia das Mulheres. Olá, amigos! Vamos nesse momento iniciar o nosso momento de prece, de oração, de sintonia com a espiritualidade superior, para que possamos nos reharmonizar, relembrar ensinamentos do Cristo e continuar a nossa caminhada em prol do bem, da solidariedade e da evolução espiritual e moral. Gostaríamos inicialmente de agradecer nesse dia 8 de março de 2021 pela vida de todas as mulheres do planeta. Vida essa trilhada por muitas batalhas, por muitas lutas, por muitas tentativas de valorização, de um olhar mais humano, de um olhar mais sincero e cuidadoso de toda a sociedade. Sabemos que estamos em evolução e gostaríamos por isso de agradecer por esses momentos em que, pelo menos um dia no ano, conseguimos olhar para a força e para a beleza da mulher, assim como deve ser em todos os outros momentos. Agradeceremos também a oportunidade de estarmos juntos, em sintonia, mesmo que por vezes de forma online, de forma virtual e remota. Nesses momentos que a Terra passa por dias, por vezes difíceis, por vezes mais calmos, mas que em muitos inspira angústia. Precisamos nos adaptar, sabemos disso, e que por isso, só com a Tua força, Senhor, só com a Tua sabedoria, conseguiremos nos alinhar sempre em prol de passar por dias melhores, com ânimo, com alegria e com solidariedade. Agradeceremos também pelos ensinamentos do Cristo, da espiritualidade, que nos inspiram bons pensamentos e boas ações no dia a dia. Que possamos praticar cada vez mais esses ensinamentos, perseverar nos nossos estudos, nas nossas ações de caridade e de amor. Que estejamos sempre em boas vibrações com a espiritualidade superior para mantermos esse ânimo, essa alegria e essa fortaleza nos desafios que vemos encontrando nessa encarnação. Gostaríamos também, Senhor, de que encaminhasse o nosso abraço fraterno e de carinho aos desencarnados vítimas pela Covid. Que a calma os alcance, que eles percebam que agora podem respirar, que o corpo físico não sofre mais, pois já houve o desligamento do corpo material. A vida espiritual agora pulsa, que a angústia e a revolta não os tome o coração e que eles despertem para essa vida em espírito. Abraça, Senhor, todos os familiares dessas pessoas desencarnadas e alivia-os a dor e a saudade. Que a fé e a solidariedade nos fortaleça sempre e que nos mantenhamos no caminho do bem, no caminho do Cristo. Tenhamos todos dias de engrandecimento espiritual, dias de aprendizado e dias, sem dúvida, de muita solidariedade. Que assim seja. Evangelho, capítulo 5, item 24. A verdadeira desgraça. Todos falam da desgraça. Todos a experimentaram e julga conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que qual todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é, de maneira alguma,
aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso, muitas outras coisas ainda, chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim, realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento do momento que traz funestas consequências não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores mais purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça? Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além dessa vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sobre uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejai, com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento, que buscais com o mais ardente desejo. Tendes esperança, vós que chorais. Tremei, tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa ao destino. As provas credoras mais impiedosas que a malta que vos acossa na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma, enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espírito vos esclareça, portanto, e restabeleça sobre a verdadeira luz da verdade e o erro, tão estranhamente desfigurado pela vossa cegueira. Então agireis com bravos soldados, que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados, a paz que não oferece nem a glória nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refraga, contanto que saia vitorioso e coberto de glória. Que importa aquele que tem fé no porvir, deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal.
contando que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste. A leitura de hoje que acabamos de ouvir sobre a verdadeira desgraça é um dos itens do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E sobre a verdadeira desgraça, os Espíritos vêm nos orientar. E é com Delphine de Girardin, Paris, 1861, que nós entendemos esta passagem. Ela nos lembra que aqui na Terra todos nós falamos de desgraça, de infelicidade, de sofrimento, como se nós conhecêssemos o caráter múltiplo desses eventos, né, de sofrimento e dor. O que ela vai dizer para nós é que a verdadeira desgraça não é, de maneira nenhuma, aquilo que nós pensamos que seja. Elas normalmente são vistas por nós na miséria, na fome, no devedor, no berço vazio, né, de uma criança que se vai, nas lágrimas que acompanham o féretro, ou então um coração partido, a angústia, uma traição, a privação do orgulhoso, né, que desejava se vestir de púrpura e entra em falência, por exemplo, né? E outros que se escondem, né, até mesmo nas ruas, quando vemos os nossos irmãos de rua, normalmente são orgulhosos do passado, que agora se escondem e escondem a sua nudez, né, nos farrapos que vivem, e outros que se escondem mesmo na vaidade. Então, o que ela nos chama a atenção sobre essa passagem, desse tipo de aflição, é que na nossa linguagem, ela é muito pobre, a nossa linguagem é muito pobre para entender o que é que a gente chama de verdadeira desgraça. Ela disse: aqueles que nada veem além do presente, mas a verdadeira desgraça está mesmo nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Por exemplo, as pessoas que vão às festas, aos bailes, que saíram de suas casas para comemorar a eleição, para comemorar o Natal, o Ano Novo, o Carnaval, para viver os dias de Carnaval intensamente, sem a menor preocupação com os outros, trouxe consequências danosas, terríveis, tanto para os que com certeza se contaminaram nestes lugares, como também para suas famílias. Então, esse aqui é um acontecimento funesto, esse aqui é um acontecimento que traz consequências graves, muito graves, né, para a própria pessoa e para a quem ela contaminou, né? Então, às vezes uma tempestade que é natural, né, um vento forte, uma enchente, muita chuva, às vezes até purifica o ar da atmosfera assim tão pesado, né, tão cheio de miasmas. E a gente às vezes diz que foi uma verdadeira tragédia, quando às vezes a água, até pela nossa incúria, também invade as casas por conta dos lixos mal acumulados nos bueiros, né, nos esgotos, inundando o mar de veneno. E muitas vezes também porque nós não cuidamos dele, né? Então ele vem em forma de uma enchente avassaladora, derrubando tudo. Então a gente tem muita dificuldade de fazer julgamentos porque a gente entende a vida só pelo momento presente. Então o espírito Delphine de Girardin vai dizer para nós que a desgraça está em outro lugar, né? Ela diz: a desgraça, meus irmãos, está muito mais naquela alegria exagerada, no prazer, na fama, na fútil inquietação, na satisfação da vaidade. Isso sim é que asfixia a consciência, trazendo várias consequências danosas para o futuro e ainda para o próprio presente, porque isso tudo vai confundindo o homem quanto ao seu futuro, né? E ele vive isso como se fosse a última
ao último momento. Então ela diz que a desgraça é o ópio do esquecimento, é o ópio dessa loucura, né, desse aventura que buscamos. Mas ela diz: tendes esperança, vós que chorais, tremei também, vós que rides, porque tendes um corpo satisfeito. Mas a gente não pode enganar Deus. Então as provas credoras, como agora estamos vivendo, vêm de forma também impiedosa. E aí ela nos acossa na miséria, né, na falta do repouso. E aí a gente vai ter que se transformar. E o Espiritismo traz essa clareza para nós. Naquilo que a gente vê desgraça, nem sempre é uma desgraça, inclusive a Covid. Não deve nos parecer uma tragédia ou uma infelicidade, né? Agora nós estamos lutando para sobreviver e somente esta forma é que a espiritualidade encontrou após esse vírus ter sido fabricado em laboratório para outros fins também escusos. Então a espiritualidade, sob a égide do Cristo, aproveita este momento para que nós reflitamos, né? Para que nós entendamos que estamos sob a coordenação do Criador e que não podemos fazer as coisas como imaginamos e que não viemos aqui para passear, né? Então aquele que tem fé, com certeza pode entender que esse campo de batalha que estamos vivendo é também uma oportunidade de refletir e de mudar. É assim que acontecem as coisas no plano espiritual para com o nosso plano físico. Que aprendamos, né? Que aprendamos a viver as provas e as expiações que nós mesmos, em outras existências, construímos. Que possamos ter esse esclarecimento e ficarmos com mais tranquilidade e serenidade, mesmo diante de tudo que estamos vivendo. A nossa prece de hoje, endereçada também a todas as mulheres do Brasil e do mundo, né, para que continuem lutando, trabalhando por um mundo melhor, a partir da educação dos seus filhos, dos seus netos, que eles comporão esse mundo melhor. E vamos nos lembrar agora o que nos diz o Espírito de verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. E diz ainda: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E ainda no final nos chama a atenção: homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Mulheres, nós convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e no hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, mulheres, irmãos amados, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Que esta leitura seja permanente nas nossas atividades, para produzir em nós ideias, pensamentos e atitudes diferenciadas. A Ti clamamos, Senhor, neste degredo em que vivemos, em meio a
tantas provações e expiações. Que saibamos fazer esse divino concerto, participar desse divino concerto, o concerto de equilíbrio emocional, de equilíbrio de temperamento, de comportamento, e que os homens e as mulheres de toda a terra possam louvar e agradecer permanentemente a oportunidade de alegrias e de dores. Oramos nesse instante por todos os irmãos que estão sofrendo mais do que nós, acometidos da Covid-19. Nós vos pedimos, Senhor, que nesse instante um bálsamo se derrame sobre eles. Pedimos também por todos aqueles que perderam os empregos, que também não têm um trabalho, para que não se desiludam, para que não se desesperem, porque a vida é cheia de esperanças, apesar das curvas que fazemos nela. Olhai, Senhor, com todo amor para os profissionais de saúde, para que continuem na sua luta incansável para driblar, para ajudar a curar todos os doentes deste vírus tão cruel. Ilumina também, Senhor, todos nós, que na forma de paz espiritual se derrame sobre cada um dos amigos e irmãos aqui presentes. Ilumina estas águas que iremos ingerir agora, para que elas também nos fortifiquem, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista físico. Abraça-nos, Senhor da vida, nesta segunda-feira e nos ilumina para sempre a nossa caminhada. Que assim seja.